Oi, pessoal. Na nossa última aula, nós vimos aí algumas novidades, né? Questão de vocabulário, que foi essencialmente o vocabulário da página 24, certo? Esse vocabulário da página 24, ele vinha composto com um exercício, que era o exercício da página 24. Então, eu vou passar o gabarito do exercício para vocês. Eram 5 questões de marcar. E eu vou passar esse gabarito para vocês, então. Número 1, né? Peguem aí o livro na página 24. Esse vai ser o nosso gabarito. Número 1, letra B de bola. Número 1, letra B de bola. Número 2, letra B de bola. Número 3, letra C de casa. Número 3, letra C de casa. Número 4, letra E. Letra E. E número 5, letra A. Letra A. Certo? Então, essa aí, pessoal, esse era o gabarito. Certo? O gabarito aí da página 24. Letra B, letra C, letra E e letra A. Certo? Hoje, pessoal, eu convido vocês a abrirem os livros de vocês na página 32. Tá bom? Abram os livros de vocês, por favor, na página 32. Hoje nós vamos estudar as palavras heterossemânticas, certo? Palavras heterossemânticas. Então, por favor, abram o livro de vocês já na página 32. Também comunico a vocês que talvez no finalzinho dessa semana já eu esteja colocando lá no Classroom de vocês, as atividades que vocês precisam entregar, né? Que vocês precisam mandar foto das atividades desse bimestre, desse quarto bimestre já, certo? A gente teve aquele problema com as atividades do terceiro bimestre, que o Classroom estava cheio. O professor Iago já fez as alterações necessárias no Classroom, e eu vou mandar para vocês, então, lá as atividades desse bimestre que vocês vão precisando me entregar, certo? Provavelmente, na segunda semana de novembro, nós vamos fazer nossa primeira nota, certo? A prova da primeira nota. Então, antes da prova da primeira nota, eu vou fazer uma aula com revisão do conteúdo que vai cair na primeira nota. Então, é necessário que vocês estejam acompanhando as nossas aulas. E quem não está acompanhando as aulas, pessoal, vocês que estão assistindo, joga lá no PV, manda no PV o link da aula, tá certo? Dos alunos que não estão acompanhando nossas aulas, por favor, agradeço bastante a vocês. Então, o que temos para essa semana? Provavelmente, no final de semana, eu já vou colocar no Classroom a abazinha lá para vocês mandarem as atividades desse bimestre, certo? Irem mandando já, para eu ir contabilizando aqui na nota qualitativa. E na segunda semana de novembro, nós vamos ter aí, então, nossa avaliação, tá certo? Nós vamos ter nossa primeira nota. Vão ser assuntos bem simples, certo? Mas é necessário que vocês prestem bastante atenção mesmo. Muita atenção mesmo. E para a gente não se demorar, eu queria que vocês, então, abrissem os livros de vocês na página 32. Na página 32, pessoal, nós vamos ter as palavras heterossemânticas. Palavras heterossemânticas, pessoal, elas são palavras que são conhecidas como falsos amigos ou falsos cognatos, que são aquelas palavras que elas parecem muito mesmo, com algumas palavras do português, mas que não são português, certo? Que não significam a mesma coisa em português. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essas palavras, elas são chamadas de falsos amigos por causa disso. Elas parecem bastante com o português, certo? Mas elas não são o português. Elas não têm o mesmo significado no português. Então, elas têm um significado em espanhol. Elas se escrevem, na maneira como a gente escreve elas em espanhol,
ou é igual ou é muito parecida com a do português, mas o significado delas é diferente. Por exemplo, aí na página 32 vocês têm: vamos, Ana, estamos retrasadas. Espera um rato, por favor. Segundo exemplo, la vuestra comida está muy exquisita. Se vocês olharem aí nesses dois exemplos, a palavra rato, e a palavra exquisita estão em negrito. Por que que elas estão em negrito, pessoal? Porque nós temos duas palavras que são praticamente iguais em português. São praticamente iguais em português. Então, o significado delas em espanhol é outro. Por exemplo, a palavra rato em espanhol significa um pequeno pedaço de tempo, um curto pedaço de tempo. E a palavra exquisita em espanhol, essa palavra exquisita que vocês estão vendo aí, ela já significa deliciosa, certo? Então, vejam que apesar de parecerem muito com as palavras em português, elas têm significado diferente. Né? Rato significa momento, né? Espera-me um rato, me espera um momento. E exquisita significa deliciosa. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com os falsos cognatos, são os conhecidos amigos falsos do espanhol. Certo? Então, não confundam. E vocês, para isso, têm uma lista aí na página 33, que é essa lista de heterossemânticas, né? De palavras que são falsos cognatos, que são amigos falsos, que está aí, que vai ajudar vocês, certo? Que vai ajudar vocês. Então, se vocês olharem, na primeira coluna tem essas palavras em espanhol. Vocês têm borrar, tapas, polvo, grasa, brinco, estante, sótano, flaco, oficina, contestar, embaraçada, cinta, rubio, salsa, ladrillo, alejado, berro e enojado. E do lado vocês têm o significado delas em português. Então, por exemplo, a palavra borrar, que é a primeira que aparece aí. Se eu fosse ler essa palavra como eu leio em português, eu leria borrar. Né? Lembrem que o R em espanhol ele é forte. Borrar. E borrar, em português, tem um significado. Né? Borrar, a palavra borrar, tem um significado. Mas em espanhol, essa palavra borrar significa apagar, como está aí do lado. Do mesmo jeito, a palavra tapas. Tapa para a gente são golpes, né? Golpes que a gente dá com a mão. Mas tapas em espanhol é um aperitivo, certo? É um aperitivo que é muito comum na Espanha. Um aperitivo que é muito comum na Espanha. É uma comida que é muito comum na Espanha, um aperitivo. Polvo. Polvo em espanhol significa pó. Por isso, pessoal, que eu insisto sempre com vocês que vocês têm que ter cuidado na maneira como vocês pronunciam as palavras em espanhol. Porque, às vezes, a maneira como a gente pronuncia a palavra em espanhol, se a gente pronunciar como se estivesse falando em português, vocês vão ficar sem entender o que a palavra significa. Então, polvo significa pó. Grasa significa gordura. Brinco significa pulo. Eu vou brincar uma casa. Eu vou pular uma casa. Eu estou lá jogando, brinca 2 casas. Aí eu pulo 2 casas. Estante. Estante significa prateleira. Sótano significa porão. Certo? Que a parte fica embaixo da casa. O porão. O sótão, em português, ele fica em cima. E o porão embaixo. A palavra sótano, em espanhol, ela significa porão. A parte fica embaixo. Flaco não é fraco, certo? Flaco significa magro. Oficina não é oficina de carro. Oficina significa escritório. Contestar. Contestar, pessoal, em português, é quando você não aceita uma coisa. Porém, a palavra contestar em espanhol, ela significa responder. Por exemplo, você está com um amigo e ele está fazendo a pergunta e você não responde. Ele diz, contesta-me, por favor. Ou seja, responde, por favor. Embaraçada.
Muito cuidado nessa palavra, muito cuidado mesmo. A palavra embaraço, embaraçar, em português, ela significa uma coisa que deixa a gente confuso, né? Significa confusão. Em espanhol, não. A palavra embaraçada significa grávida. E embaraço significa gravidez. Cinta. Cinta em espanhol significa fita. É uma fita. Rubio. Rubio não significa ruivo. Significa loiro. Salsa não é uma dança, né? Salsa não é uma dança. Salsa é um molho. É um tipo de molho feito com pimenta, né? Com chile, como eles chamam. Ladrilho. Ladrilho, pessoal, não é os paralelepípedos, não. Ladrilho, em espanhol, significa tijolo, certo? Alejado não é uma pessoa deficiente física. Alejado significa distante. Berro. Berro significa agrião, que é um tipo de planta que a gente usa para dar cheiro, para dar gosto, para fazer remédio. Enojado não significa estar com nojo. Enojado significa estar zangado, certo? Então, essas são apenas algumas das palavras que vocês iam aprender, que são conhecidas como amigos falsos em espanhol, certo? São conhecidos como amigos falsos em espanhol. Eu queria que vocês aí em casa fizessem um exercício da página 35. Então, pega aí o livro, página 35, para eu explicar direitinho. Na primeira questão, vocês vão, diz o seguinte, as palavras estante e escritório em espanhol correspondem em português a, ou seja, vocês vão colocar o que é que significa estante e escritório, certo? Vocês vão procurar o que é que significa estante e escritório em espanhol e vão marcar aí o que é que ela significa, letra A, letra B, letra C ou letra D. Então, uma delas aí significa a tradução correta das palavras estante e escritório. Número 2, você vai completar a frase com dois heterossemânticos. Então, tá lá. Pablo es el que trabaja en una, tracinho, de turismo. Su, tracinho, es Garcia. Então, vocês vão olhar aí também. Tem uma olhada aí bem direitinho. Uma das 4 opções aí que completa. Número 3, você também vai completar com os heterossemânticos corretos. La comida no tardó ni un tracinho e estava muito tracinho. Então, vocês observem aí qual dessas opções aí marca corretamente. Inclusive, a gente viu 2 exemplos com a resposta dessa questão número 3. Né? Logo no começo da aula, a gente viu 2 exemplos que já tem a resposta dessa número 3. E na número 4, você vai relacionar. Então, você tem algumas palavras lá embaixo, você vai ver onde é que melhor essas palavras se encaixam, certo? E vai colocar a letra. Por exemplo, escova. Escova é uma vassoura. Então, se eu olhar lá na letra E, tenho que comprar uma escova para barrer la casa. Então, lá onde tem a palavra escova, eu coloco a letra E, certo? Que é uma vassoura. Então, esse é o exercício. Vou colocar lá no Classroom também, para vocês já irem enviando por lá esse final de semana. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo, tá certo? Podem entrar em contato comigo, qualquer dúvida sobre esse assunto. E peço que vocês desde já compartilhem com os alunos que não estão aqui, certo? Para que os alunos que não assistem, geralmente não assistem nossa aula gravada, para que eles possam assistir, para que não fique dúvida, porque provavelmente isso aí vai cair no provão, tá bom? Então, semana que vem, nossa aula vai ser em tempo real, a gente vai corrigir esse exercício e começar um conteúdo novo, tá bom? Eu espero por vocês. Tchau, tchau, pessoal. E tenham uma excelente semana de estudos.